Tudo bem contigo? Sou Priscila Silva e estamos ao vivo no Instagram do Jornal Panorama para mais um momento aí tão esperado. Quintas-feiras é dia, gente, de quê? Dia de Conheça Seus Direitos com o Dr. Gustavo Velasquez. Estamos já preparados para um tema muito importante, tema esse que a gente vai abordar sobre operações imobiliárias, aquele caso, né? Custo, aluguel, compra, venda de imóveis. Então, gente, esse é o momento que você está aí antenadinho com a gente, participar. Já vou falar com o Gustavo Velasquez para que a gente possa iniciar esse momento, esclarecer algumas dúvidas que já foram enviadas ao Jornal Panorama e também ao Dr. Gustavo. Eu vou agradecer aí a Jori Oliveira, que acabou de entrar. Obrigada aí, Jori. Boa tarde, Dr. Gustavo. Tudo bem? Boa tarde, Priscila. Tudo bem e você? Graças a Deus, tudo certinho. Estou aqui na abertura falando que estamos já ao vivo, né, no Instagram, também no Facebook do Jornal Panorama, com Conheça Seus Direitos. Tema de hoje muito importante, causa muita dúvida aí de pessoas, compra, venda, aluguel, né, imóvel que todo mundo precisa, né, doutor Gustavo? Precisamos de uma residência, precisamos de um lar. E tem as dúvidas referentes a essa operação. Então, hoje o tema vai ser bem interessante. É isso aí, Priscila. Peço desculpas até por esse atrasinho que a gente teve, mas aqui em São Paulo é complicado, né? Ainda aparece as coisas de última hora. Eu estou no escritório, né? Então é corrido. A gente tem que se virar nos 30 aqui. Apareceu uma urgência aqui que eu tive que atender e acabei atrasando um pouquinho para a live, mas acho que vai dar certo. Senão a gente marca para a próxima semana, a gente fala mais um pouco, né? Eu acho que é um assunto bem abrangente, traz bastante dúvidas, né? Então acho que talvez seja até válido na semana que vem, ou não sei, no próximo programa, né? Não sei, daqui a 15 dias, talvez, a gente aborde mais um pouquinho e fale mais um pouco, né, sobre esse tema, né? É verdade, é verdade. É um tema assim, muito atual, que muitos têm dúvida, né? Então é importante sim a gente reforçar. Então, não só hoje, mas daqui a 15 dias, né? A gente prepara, volta aqui novamente com esses esclarecimentos tão importantes. Mas, doutor Gustavo, antes da gente continuar, eu vou agradecer aí a Gi, que coloca aqui que está com saudades de a Solange Nunes Maciel também, que está conosco pelo Instagram, a Lucimara, a Isabel Cristina, ao Alfonso, todos aí que estão conosco pelo Instagram. Então, gente, ó, participe, mande também seu comentário. Estamos ao vivo pelo Instagram e também no Facebook do Jornal Panorama. Doutor Gustavo, vamos lá, né? Já mandaram algumas perguntas, é interessante a gente já abordar algumas delas. Vamos lá, vamos lá. O objetivo é esse, né? Atender aí o pessoal que tem dúvida. Então, começando, qual seria, né, a responsabilidade de uma imobiliária na locação de um imóvel? Tá, a imobiliária, assim como em qualquer outro contrato que a gente faça, né? Porque a imobiliária, ali no momento em que o proprietário do imóvel a contrata para vender o imóvel, né? Ou o comprador, né? Para comprar. A pergunta é sobre aluguel de imóvel, né? É, locação, sim. Isso, tá. Mas tanto faz, né? Tanto para quando o proprietário tem imóvel para vender, procura um imobiliário, ou a pessoa quer comprar um imóvel, procura uma imobiliária para tentar encontrar esse imóvel, ou mesmo em locações, né, no aluguel. Assim como em todos os outros contratos que a gente tem, é importante, a imobiliária tem que observar a boa-fé, né? Então, a imobiliária, enquanto prestadora de serviço, muito provavelmente vai estar adstrita aí à lei do consumidor, né? Não sendo aí um investidor de imóveis, tem vários outros imóveis para posse em locação, etc., muito provavelmente vai se tratar de uma relação de consumo, né? Então, a imobiliária tem que observar a boa-fé, tem que ser transparente, prestar todas as informações, não pode mentir, né? Ser o mais clara possível, né? Algumas omissões aí por parte da imobiliária ainda podem ser toleradas, né? Mas não é aconselhável, né? Existe um caso, inclusive nosso aqui do escritório, já passado, em que a pessoa que comprou o imóvel não sabia que na rua acontecia feira livre. E a imobiliária não informou isso para ela, né? Assim, a imobiliária pode não ter agido de má fé, mas
é importante, né, passar todas as informações para segurar a pessoa que está comprando ou que está alugando o imóvel, né? No caso do proprietário imobiliário, muito provavelmente vai fazer a administração desse aluguel, vai fazer as cobranças, vai gerar os boletos para pagamento, vai fazer os recebimentos, né? E também, muitas vezes, é ela que faz o contrato de locação ou o contrato de venda, faz a vistoria no imóvel. Então, é importante que a imobiliária atue e o consumidor, no caso, ou, né, o contratante aí do serviço imobiliário, preste atenção nisso, né? Se a imobiliária está agindo com boa fé, com honestidade, transparência, fornecendo todas as informações que são precisas, exigindo as documentações tanto do vendedor quanto do comprador, como do locatário também, né? Para assegurar aí ao dono do imóvel que está alugando de que aquela pessoa, o inquilino, vai ter condições de arcar com o pagamento do aluguel. Então, ela tende a observar sempre a boa-fé, a cautela, a lisura, agir com responsabilidade. Tá certo, é verdade. Porque senão acontece algumas, né, inconveniências, né? Com certeza essa questão da feira livre que o senhor abordou, talvez não dê para colocar o carro no momento exato, não dá para ir para casa e fica... Aí é uma questão que É um realmente tormento. tem que avaliar. Nesses casos, doutor Gustavo, pode haver quebra de contrato, vamos assim dizer, sem prejuízo ao locatário ou, né, a quem que está alugando aqui esse imóvel? Como que é essa questão também? Assim, uma pergunta minha. Se essa informação foi omitida dele, pode ser sim. Agora, se ele tinha meios de saber, por meios próprios de saber que ali era uma região de feira livre, às vezes isso é sinalizado, né? Aí Placas, tudo vai né? depender desse detalhe. Se isso foi omitido, muito provavelmente, e havendo uma fé em omitir, muito provavelmente ele vai conseguir essa rescisão. Ah, tá certo, tá certo. Vamos aí colocar um oi, né, pro Eupires aqui que está conosco. Ele fala boa tarde, obrigada aí, Eupires, por estar conosco nesse momento. A gente reforça que hoje o tema é operações imobiliárias, então é venda. Ó, já respondendo aí, viu, Eupires? Olha a conexão. É venda, aluguel, compra de imóveis. Então, o doutor Gustavo Velasquez está aqui conosco nesse tema, né, operações imobiliárias. Então, se você tiver alguma dúvida, vocês que nos acompanham pelo Facebook também, podem mandar seu comentário. Estamos aqui ao vivo. Então, obrigada a todos. Ó, curtem aí no Instagram, mande coraçãozinho no Facebook, coloca aí seu joinha. Estamos aqui ao vivo, hein, gente? Agora, outra questão, doutor Gustavo, de quem seria, né, a responsabilidade pela manutenção do imóvel? Porque tem hora que só dá problema na casa. É verdade. Isso é importante olhar ali, né? Quando tá procurando imóveis, certificar de que está tudo em ordem, né? Para evitar surpresas futuras, né? Mas, em regra, os itens de manutenção do imóvel correm a cargo do locatário, tá? A não ser que seja algum reparo estrutural, né? Sendo estrutural, um telhado, uma coisa do tipo, aí sim é do proprietário. Agora, itens de manutenção corriqueiros, por exemplo, um encanamento ali que entupiu, uma coisa ou outra, isso aí vai correr por conta do locatário. Então, as manutenções, em tese, em geral, correm as despesas, né? O locatário, quem está alugando ali, é que vai ter que pagar, né? Ah, entendi. Coisas mais simples, vamos assim dizer, né? Uma torneira, ou Isso, deu um problema no encanamento lá do banheiro, essas coisas. exato, um portão que emperrou, né, uma fechadura que estragou, essas manutenções correm por conta de quem está alugando, que é, no caso, o locatário. Uhum. Até para ele mesmo bem conviver ali no local, né? Porque senão vai ficar acumulando muitas coisas e não dá para ficar numa casa assim ou num apartamento assim, é verdade. É verdade, isso aí. Doutor Gustavo, temos aqui a participação do nosso grande amigo aqui. Ai, meu Deus, esqueci o nome dele. Você sabe aqui, doutor Gustavo, o MPT. Ah, o Marcão. Marcão, Marcão isso, Pimentel. Marcão. Marcão Pimentel. No Instagram ele tá, na sigla aqui, Marcão, perdão, hein? Ó, ele já colocou uma questão aqui, doutor Gustavo, eu acho que a gente poderia já colocar, porque dependendo, vai ficar muito para, né, para trás a pergunta dele.
Ele coloca aqui, ó, Tá. doutor, quando comprei meu apartamento, quando comprei meu apartamento, tive que pagar o condomínio atrasado para passar a escritura. Posso descontar o preço? E quem é o responsável pelo Ai, meu Deus, peraí, tá perdendo. ITBI, o antigo dono ou o novo? No caso, ele que pagou. Pergunta aí do Marcão. Certo. As despesas de condomínio, elas são despesas do imóvel, né? Então, elas vão acompanhar o imóvel a qualquer que seja o dono dele. Porém, a responsabilidade pelo pagamento do condomínio só é do novo proprietário a partir do momento que ele toma posse do imóvel. Se esses débitos de condomínio são anteriores à posse dele, esses débitos são de responsabilidade do antigo proprietário, do vendedor, no caso, né? Quem comprou vai vir a ser obrigado a pagar. Justamente porque essa dívida, como eu disse, é uma dívida do imóvel, ela vai acompanhar o imóvel, quem quer que seja o proprietário dele. Mas a responsabilidade pelo pagamento é do antigo proprietário. Então, cabe a ele cobrar isso do antigo proprietário ou mesmo descontar do preço aí de pagamento, como ele falou, fazer uma compensação. Em relação ao ITBI é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. E é um imposto municipal, né? E quem é responsável pelo seu pagamento é quem está comprando o imóvel. Quem compra o imóvel faz o pagamento desse imposto. Então ele fez certo, ele pagou Então, corretamente. esse foi realmente o Marcão mesmo, né? Vamos assim dizer. Doutor Gustavo, aproveitando aí outras participações, o Pires coloca aqui, ó. Em relação ao IPTU, quem deve pagar? É o inquilino ou o dono do imóvel? Pergunta ótima aí, o Pires. Essa pergunta é muito boa. Inclusive, essa semana passada, eu debati sobre isso com um amigo, que tem uma colega que postou um vídeo no Instagram e a informação que ela passou era correta, mas muitas pessoas fizeram confusão em relação à explicação dela. O que ela dizia nesse vídeo era que o obrigado em pagar o IPTU era sempre o proprietário do imóvel. Então, que era para as pessoas prestarem atenção nos seus contratos de locação. Isso que ela falou visando uma obrigação tributária. A obrigação tributária realmente é do proprietário do imóvel, né? Ele sempre vai ser obrigado a pagar o IPTU, né? Também é um imposto atrelado ao imóvel, né? E o responsável sempre vai ser o seu proprietário pelo pagamento. Então, porém, vamos lá, num contrato de locação, a lei permite que o imposto seja cobrado do inquilino, sem problema algum. A regra geral é de que o imposto é pago pelo dono do imóvel, mas a lei permite que, em exceção, esse imposto seja cobrado do inquilino. Então, se o contrato não previu nada, não falou nada sobre isso, não tratou sobre esse tema, a responsabilidade pelo pagamento vai ser sempre do dono do imóvel, do locador, no caso. Agora, se o contrato previu essa cláusula em exceção, aí sim essa responsabilidade pode ser atribuída ao locatário. Porém, se o locatário, e aí foi a confusão que essa colega fez, se o locatário não pagar o IPTU, a prefeitura vai cobrar do proprietário. O proprietário não pode chegar para a prefeitura e mostrar o contrato de locação e falar, olha só, eu aluguei o imóvel, então você tem que cobrar do fulano que está alugando lá e não de mim. Né? A prefeitura não tem nada com isso. A prefeitura vai cobrar o dono do imóvel e depois o dono do imóvel, por sua vez, que vai ter que cobrar do inquilino. Né? Então, o obrigado tributário é uma coisa, sempre vai ser o proprietário do imóvel. Agora, a responsabilidade pelo pagamento efetivo pode ser atribuída, sim, ao locatário. Lembrando que isso é uma exceção. Então, como exceção, isso tem que estar escrito expressamente no contrato. Então, realmente, é toda atenção ao contrato, nada de boca, tem que ser realmente com páginas, né? Tudo no papel, tudo ali formalizado, porque pode dar problema. Então, gente, aí falamos aqui no nosso interior de Minas Gerais, Baipendi, onde alguns contratos, hoje em dia acho que nem tanto, mas ainda alguns são de boca. Então, olha, vamos realmente tudo formalizar, tudo no papel, tudo bem esclarecido, para não dar prejuízos a ninguém, né? Nem para o locatário, nem para quem está locando. Se o contrato for de boca, né, for um contrato verbal,
Uhum. muito provavelmente o responsável por esse pagamento vai ser realmente o dono do imóvel, Dono. né? Uhum. A não ser que ele consiga provar ali, de alguma forma, através de testemunhas, que o inquilino concordou em fazer esse pagamento. Mas não tendo ali alguma coisa escrita, muito dificilmente, ele vai acabar vindo a ser responsável por esse pagamento, né? Tá Num certo. contrato verbal. Uhum, tá certo. Doutor Gustavo, só nas questões que já foram enviadas para nós aqui no Jornal Panorama e tanto ao senhor aí, a outra questão é qual o valor da multa rescisória de contrato de aluguel? Tem um valor específico? Como que é essa parte também? Não pode. Como é um contrato, né, e presumindo que são pessoas capazes, né, livres aí para dispor de sua vontade, isso vai ter de ser convencionado entre elas, né? É óbvio que se o locador impuser, locador é o dono do imóvel, né, quem tá alugando. Uhum. Se ele impuser uma multa muito alta, a pessoa tem a faculdade de não aceitar esse contrato e não assiná-lo, né? Agora, como eu disse, é um contrato feito entre particulares e ali pode ser estipulado é, alguma coisa diferente. Mas a regra, em geral, é que a multa pela rescisão do contrato de aluguel seja equivalente a 3 meses de aluguel, né? Então, você pega esses 3 meses e se o aluguel for de R$ 1.000, a multa vai ser de 3.000. Porém, essa multa tem que ser cobrada de forma proporcional ao tempo de duração do contrato. Então, você vai pegar R$ 3.000, é a multa se você descumpriu, por exemplo, num contrato de 3 anos, é a multa que você vai pagar se você rescindir ali no primeiro mês. Então, à medida que você vai caminhando aí ao longo do tempo, né, nesse contrato, esse cálculo tem que ser proporcional. Então, vamos supor que no final falte ali 1 ano só para o término desse contrato, essa multa vai ser de R$ 1.000 apenas, né, e não de 3.000. Então, o cálculo tem que ser sempre proporcional. Certo, olha, muito bom. Não sabia dessa questão, né? Realmente, um ano fraciona ali, 2 anos, 3 anos, enfim, mas é fracionado, Isso, porque dependendo a pessoa não gostou logo no primeiro mês, tem a multa. Agora está quase acabando, já surgiu uma oportunidade, então é diante ao tempo do contrato. Muito interessante essa isso. questão. Então, É, isso, tem que se lembrar que essa multa é referente ao descumprimento total do contrato, né? Então, uhum. se houve cumprimento parcial, ela tem que ser calculada proporcionalmente. Uhum, tá certo, doutor Gustavo. Olha, então a gente novamente agradece quem está conosco aí pelo Instagram do Jornal Panorama. Muito obrigada aí, estão enviando as suas perguntas. Estamos ao vivo aqui, também pelo Facebook. Quem está no Facebook aí, depois você manda um alô, manda um joinha, fala de onde está falando. Estamos ao vivo aqui com o doutor Gustavo Velasquez, com o tema Operações Imobiliárias, falando um pouco de aluguel, venda, compra de imóveis. Então, a gente agradece aí a todos que já estão enviando suas perguntas. Vou colocar outra pergunta aqui, o Elpires colocou para a gente. Ele colocou e parabenizando aí primeiramente. Muito legal essas lives. Gostaria de sugerir um tema, perturbação do sossego, porque tem muita gente que coloca som alto o dia inteiro e pensa que a lei só vale para depois das 20 horas. Ó, 22 horas, perdão. Muito bem, muito obrigada aí. Aí, doutor Gustavo, pode ser um tema futuro aí? Pode, mas foi uma questão simples. Até um abraço para o Euclides, você sempre participando também, né? Agradeço aí pelo elogio que ele fez às nossas lives aqui. E realmente, ele está corretíssimo, né? A obrigação de silêncio, né? Enfim, não é somente após 22 horas. Das 22 às 6 horas é realmente ali o período de resguardo, enfim, né? A lei está em voga aí a lei do silêncio, né? Nesse período. Mas fora isso, o vizinho está com som alto, nada impede, é perturbação do sossego do mesmo jeito. Ele pode acionar aí a polícia militar e solicitar que a polícia esteja presente ali no local e, né, convença esse vizinho aí, através dos meios próprios, a diminuir o volume do som, né? Ninguém merece realmente esse tipo de perturbação. Verdade, verdade. Então, Pires, ó, já foi esclarecido aí a sua questão. Então, doutor Gustavo, que tem gente que acho que realmente não tem noção, ele até coloca aqui, eu não tenho obrigação de ouvir muito, né, o funk ali do vizinho, é verdade. Mas aí, pode ligar para a polícia, né, doutor? Pode, muita gente acha assim, não, mas de manhã eu faço o que eu quiser, dentro da minha casa eu faço o que eu quiser. Mas não é bem assim, né? A gente tem que ter o bom senso, não é mesmo? Tem que respeitar o vizinho ali
e etc. E também não pode abusar dessa forma. Isso aí vai ser... Isso, o que essas pessoas praticam, na verdade, é um abuso de direito. Muito bem, muito bem. Então aí, atenção, gente, ainda mais aqueles que moram em apartamento, né, coladinho, aquele som alto, depois não dá certo, não dá certo. Ó, vou mandar um alô aqui ao Nando dos Santos, que está conosco, também aqui a Estela está conosco, a VH Paganelli. Olha, o doutor Gustavo, também temos a presença aqui da Milta Caldas, ela que é da aldeia Chucuru Cariri, lá de Caldas, onde eu tive o prazer de conversar com o Cacique Jal. Ela também coloca aqui com a gente. Muito obrigada aí, Milton. Realmente é um prazer ter aqui a sua companhia. Ela coloca aqui, ó, boa tarde, querida Priscila, e sua simpatia alegrando nossa tarde com seus queridos convidados. Ó, muito obrigada aí, Milton. Questão até da aldeia, ela colocou aqui, ó, fantástica explicação sobre o volume do som entre os vizinhos. E aí, Milton, onde você mora, na questão da aldeia, também tem regras, né? Vamos também comentar, né, doutor, que é interessante, porque tudo tem uma regra. Temos aqui, se aí, não, Priscila, não moro na aldeia, só a questão, mas é interessante a gente abordar isso mesmo, porque aqui é ao vivo, né, doutor Gustavo? Tem pergunta, tem resposta, e é isso, é interação. Muito obrigada aí, Milta. Ela falando que a gente é especial. Muito obrigada. Outra questão aqui, doutor Gustavo. Estão te parabenizando. Peraí, que ó, por isso que eu estou falando que a gente não pode se perder, doutor Gustavo. Qualquer coisa, você me ajuda aí nos comentários. Aqui, ó, VH Paganelli colocando aqui com a gente também. Parabéns, doutor Gustavo. Muito bom seus esclarecimentos. Então, VH Paganelli conosco aqui. Um abraço para todo mundo aí que está participando, todos que estão aí. O VH Paganelli é o Dr. Vitor Hugo Paganelli, de Conceição do Rio Verde, um grande amigo. Agradeço aí pelo prestígio do colega em estar assistindo e muito obrigado mesmo pelo elogio. Muito obrigada aí. Daniel Michele sempre conosco também aqui. Muito obrigada, Daniel, a Raquel, a todos vocês que estão acompanhando, agradecendo aí, o Eu Pires agradeceu o seu comentário. Enfim, então vamos na sequência. A Milta já falou aí, ó, que tem regras na aldeia também. Muito bom, Milta, é isso mesmo. Que a gente, né, porque fala, não, isso aí que é só na zona urbana, na zona rural não tem. Eu moro na zona rural, então gostei dessa, né, pergunta do Eu Pires lá na questão do som, porque a gente, por mais que more mais distante, incomoda, som alto incomoda. Então, realmente, isso é muito interessante. Muito obrigada aí, Milta, pelo seu comentário, que realmente regras tem que ter em todo lugar. Agora, passando, doutor Gustavo, vamos perguntar quando é que o locatário tem direito à isenção do pagamento de multa na rescisão contratual. O que acontece se ele não pagar a multa de quebra de contrato? Ele vai ter direito a não pagar a multa, né, no caso de alguma... se houver alguma penalidade aí, algum descumprimento aí por parte do dono do imóvel. Né? Às vezes precisa fazer alguma obra ali, o proprietário não faz, né, um telhado que precisa ser consertado e o proprietário se recusa e a pessoa, então, é quebra de contrato, né, no caso, pelo dono do imóvel. Né? Então, inclusive ele pode vir a incidir nessa multa. Né? Então, nesses casos, realmente, ele não vai pagar a multa. Agora, também pode ser convencionado nos contratos, como a gente estava falando no início. Atualmente é muito comum isso, que se convenciona a multa contratual apenas para o primeiro ano. Né? Mas isso vai depender do que for ajustado ali na hora do contrato. Mas, em tese, para ele se eximir de uma responsabilidade no pagamento dessa multa, vai ser ele provar que a falta não foi dele, sim do dono do imóvel. Né? Ou, por alguma outra condição, ele não tinha mais condições, né, alheias ali à vontade dele, atribuídas ao proprietário do imóvel ou ao imóvel, de manter aquele contrato de locação. Aí sim ele vai estar isento. Agora, se ele não pagar a multa, né, vamos supor que haja essa multa fixada, se ele não vier a pagar, ele vai ser executado. Né? O dono do imóvel vai cobrar isso na justiça e ele vai ser obrigado a pagar essa multa. Tá certo, doutor Gustavo. Outra questão aqui enviada para a gente é quem que deve pagar. Foi até relacionada aí já a pergunta que foi feita, mas é bom a gente só dar uma pincelada de novo, né? Quem deve pagar as despesas do IPTU? O dono, o inquilino
e as despesas do condomínio, completando aí essa informação. Do IPTU a gente respondeu agora há pouco, né, para o Eupires. Uhum. Isso pode ser atribuído através do contrato como uma exceção e tem que estar expressamente escrito no contrato que isso vai ser atribuído ao locatário, quem está alugando o imóvel, né, sem problema algum. Aí o proprietário não vai ser esse obrigado. Porém, em relação ao imposto devido à prefeitura, sempre vai ser o dono do imóvel. E em relação às despesas de condomínio, o locatário ele só pode ser obrigado a pagar as despesas ordinárias de condomínio, né? Ou seja, as despesas de manutenção, as despesas comuns do condomínio, né? E isso sim é de responsabilidade dele. Agora, o extra, né? As despesas extraordinárias de condomínio são de responsabilidade do proprietário do imóvel, né? E assim, por exemplo, indenizações trabalhistas, reformas, entre outros, inclusive o fundo de reserva. Tem muita gente que tem essa confusão, inclusive imobiliários fazem essa confusão até aqui em São Paulo mesmo. Dizem que o fundo reserva não, porque isso é uma despesa ordinária, porque ela é diluída muitas vezes. Ali na taxa de condomínio vem ali uma taxa menor, R$ 50, por exemplo, por unidade, e isso vai constituir o fundo reserva. Então, por ser uma taxa que está presente ali continuamente, né, em todas as taxas condominiais, as pessoas entendem que isso é uma despesa ordinária e no caso, atribuída a quem está alugando o imóvel, né, o locatário do imóvel, quando na verdade não. Esse fundo reserva ele é uma despesa extraordinária e é de responsabilidade do proprietário do imóvel. Então, no cálculo ali do boleto do condomínio, isso acontece muito, viu, gente? Muitas vezes o proprietário tem ali, aluga o imóvel, ele pega o boleto, entrega para o imobiliário pega aquele valor e soma no aluguel da pessoa, né, e cobra tudo junto. Mas não, o que tem que ser feito é pegar ali o demonstrativo, né, do condomínio, ver o que é taxa ordinária e extraordinária, deduzir as taxas extraordinárias e só cobrar do inquilino as despesas ordinárias de condomínio. Então é bom ficar esperto, porque muita gente com certeza está pagando aí despesa que não é dele e é do proprietário. Tem certeza absoluta. Pode conferir aí quem aluga imóvel em condomínio, pode verificar aí no PED aí, o proprietário tem que fornecer, a administradora do condomínio também, pede lá o demonstrativo de despesas mensal e vê ali o que está sendo cobrado. Com certeza, muita gente vai estar pagando despesa extraordinária, que é de responsabilidade do proprietário do imóvel. Ótimo, ótimo saber. E caso, doutor Gustavo, essa pessoa já ficou aí antenada nessa programação nossa, nessa sua explicação, quer o ressarcimento desse valor, pode pedir? Claro, deve. Isso é muito bom. Então, gente, atenção aí, vocês que moram em condomínios, dependendo, vocês estão pagando taxa aí que não é da sua responsabilidade, sim do dono do local. Doutor Gustavo, a Milta colocou uma pergunta aqui pra gente. Eu posso já falar para o senhor? Claro. Aqui, em época de pandemia, como fica a questão do atraso no aluguel? Pode ser dividido em parcelas? Há alguma previsão legal para o parcelamento ou adiamento do pagamento? Muito obrigada aí, Milton. Não, é uma pergunta muito pertinente a esse momento que a gente vive. Isso aconteceu muito. Muitas pessoas conseguiram na justiça um adiamento, né? Algumas pessoas, né? Não foram muitas, não. Uma minoria, né? Porque, infelizmente, isso depende realmente do consentimento aí do proprietário, né? E para o proprietário também não é interessante, muitas vezes, exigir isso e a pessoa não vai ter como pagar e, em virtude da pandemia, muito provavelmente a pessoa vai conseguir rescindir o contrato com isenção de multa, né? Mas não é interessante para o proprietário porque também tem muito imóvel aí que está desalugado, né? Então, para ele, o imóvel desalugado é prejuízo. E acho que nesse momento todos temos que nos ajudar, né? Foi muito procurado no começo da pandemia com perguntas nesse sentido, sabe? Algumas pessoas realmente conseguiram demonstrar a necessidade e conseguiram aí algum adiamento, mas isso, na maioria dos casos, vai depender da vontade aí do proprietário, né? Mas, geralmente, se parcela realmente o débito, né? O proprietário, nessas condições, né? A maioria dos casos tem feito, sim, parcelamento, um adiamento, dado uma carência para o pagamento, mas isso vai depender realmente de um acordo entre eles. Certo. Então, Milta, a resposta do doutor Gustavo, mediante a sua pergunta. Vamos aí agradecer.
durante a Oi? pandemia, inclusive, foram suspensas as ações de despejo. Não, Ah, não está, não, é justamente por isso, né? Para tentar aí preservar o interesse das pessoas, porque na verdade é a direito à moradia, né? é verdade, doutor Gustavo. Aqui, ó, vamos agradecer também o José Henrique, que comenta aqui, ó, doutor Gustavo é um fenômeno. Parabéns pela explanação. Então, muito obrigada aí, a participação. Também, a Milta está agradecendo, gratidão, gratidão, Milta. Potatoes, estamos, né, está conosco aqui, Potatoes House. Também Ana Paula da Silva, o El Pires colocou aqui, boa noite a todos. Boa noite aí, o Pires. Olha só. Aí, ó, a Mil tá dando outra sugestão, doutor Gustavo. Vamos fazer uma live com o doutor sobre os direitos indígenas. Olha só. Quem Vamos sabe sim, aí, né? vamos programar sim. Um Sim, abraço para todo mundo aí, um abraço para o Jorge Henrique, grande amigo lá de Lavras, né, ai, doutorando aí em veterinária. Fenômeno é ele, não sou eu não. ah, que legal, isso é bom aí, Jorge Henrique, muito obrigada. Então, vamos aí continuando. Doutor Gustavo, igual a gente comentou, talvez a conclusão toda não vai dar nesse programa, mas a gente vai continuar essa sequência, porque o assunto tá legal. Você vê que todo mundo aí participando, perguntando, e isso que é o interessante, né, do Conheça Seus Direitos. É ali, é ao vivo, todo mundo aqui participando, mas lembrando, gente, não só nessa quinta-feira, mas daqui a 15 dias a gente retorna com esse tema. Tem muitas perguntas aqui já enviadas, mas você pode participar, mandar novas perguntas. Estamos também ao vivo, então lembrando aí, coloca na sua agenda. Vamos continuar em algumas perguntas aqui, mas não esqueça, a próxima live vai ser o mesmo tema. Doutor Gustavo, a questão é a seguinte: se eu compro um imóvel a prestações e não consigo pagar as parcelas, o que eu tenho direito, aqui tenho direito de receber de volta? O sinal, as parcelas pagas, com correção em juros, até quanto é razoável uma multa por rescisão? Então, são várias perguntas, doutor Gustavo. É, Então, primeiro, é isso né? O aí. que ela tem de receber de volta? Quando o contrato de compra e venda ele em relação a alguma incorporação imobiliária, né, geralmente a pessoa compra na planta, direto da construtora e etc., né? Houve, em 2018, foi inclusive a última lei promulgada pelo Michel Temer, é a lei do distrato, é a lei 13.786 de 2018, né? Ela é de dezembro de 2018. E essa lei ela veio para regular situações desse tipo, porque havia muitas ações dessa espécie na justiça, né? A pessoa comprava imóvel na planta, não conseguia honrar com os pagamentos e Uhum. pleiteava ali uma rescisão do contrato e, né, no julgamento dessas ações, a maioria delas, né, a, a pessoa tinha que ter restituído ali entre 70% e 90% do valor que havia pago, né? Então, 10% ou 30% seriam tido aí como multa, né? Compensação aí para a incorporadora no caso. Isso é tudo previsto em contrato, mas inclusive as multas contratuais eram maiores, mas a justiça as pessoas conseguiam rever isso porque era realmente abusivo exigir mais do que isso dos consumidores, né? Só que em dezembro de 2018 foi promulgada essa lei que alterou essa disposição e regulou essa matéria justamente em razão das várias ações que estavam sendo distribuídas, né, na justiça, até mesmo visando o interesse das construtoras, porque a construtora, quando ela vai realizar um empreendimento desse, ela precisa muitas vezes vender ali uma parte das unidades futuras, né, para que ela tenha capital para começar a construção. Então, esses distratos muitas vezes prejudicavam a incorporadora. Apesar do imóvel retornar para o domínio da incorporadora que poderia vender ele novamente no futuro, isso, sem dúvida, gerava prejuízo. Então, essa lei veio para regular isso aí e atender ao interesse de ambos, né? Só que o que a gente observa é que, na verdade, não ficou tão bom para o consumidor, né? Então, o que essa lei previu é que
a comissão de corretagem ela tem que ser deduzida, então se a pessoa comprou esse imóvel, o que ela pagou de comissão ela não vai ter mais de volta, né? Mas isso já era entendimento pacificado, porque a prestação de serviço de corretagem ela é um contrato apartado da compra e venda, né? E havia antigamente uma discussão se isso poderia ser cobrado ou não do consumidor, né? E isso foi estabilizado pelo STJ, julgando a matéria, que decidiu que sim, que isso poderia ser atribuído ao comprador, né? Não necessariamente o vendedor. Então, a comissão de corretagem já era um tema pacificado, né? A pessoa perdia o que ela pagou, né, de comissão, a título de comissão. Então, a lei veio regulando isso, manteve esse desconto de comissão e impôs ainda uma penalidade de 25% do que a pessoa pagou aí ao longo desse período. Então, quando a pessoa pedir a rescisão do distrato, no caso, a rescisão desse contrato, vai ter que se calcular tudo que a pessoa pagou, descontada ali a comissão de corretagem, e esse valor atualizado vai ser deduzido ali um percentual de 25%. Então, essa é a lei veio para regular essa matéria, estabilizando aí isso e atribuindo essa multa de 25%. Né? Então, dificultou um pouquinho aí a situação do consumidor, que antigamente conseguia mais que isso na justiça. É verdade. Então, antes de fazer qualquer negócio, né, doutor Gustavo, vamos bem pensar, ver nas finanças, ver se dá certinho, programar, porque dependendo, lógico, acontecimentos durante um período, né, pode até acontecer e tal, mas assim, se você já tiver previamente já com aquela meta estabelecida, não vai acontecer. Agora, perder, né, porque prejuízo financeiro ninguém quer. E você realmente se dedica ali para ainda mais uma conquista do imóvel, é muito importante, é o sonho de cada pessoa. Por isso que é importante se atentar ao contrato, né, no momento da compra, né, avaliar os índices. E está acontecendo muito isso agora, muita gente se tratando do contrato, porque o índice que regula aí a atualização das parcelas está muito alto. Né? Então as pessoas compram ali, se atentam geralmente à taxa de juros e não consideram a taxa de atualização das parcelas. Né? E isso é muito importante, tem que ser avaliado, porque o índice que reajusta as parcelas durante a construção é o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil. E esse índice está altíssimo. Né? Então as pessoas, tem muita gente destratando porque não está conseguindo comprar, não está conseguindo continuar honrando com os pagamentos porque esse índice está bastante elevado. Nossa, verdade. É questão, doutor Gustavo, agora vem no meu pensamento. Financiamento caixa também, alguma coisa assim, tudo eleva esse preço. É por isso, desse INCC que o senhor falou, dessa taxa de construções? Como? Desculpa, volta um pouquinho. Financiamento pelos bancos, tipo financiamento habitacional pela Caixa, por exemplo. Tudo é elevado devido a esse imposto? Muito provavelmente. Nesse contrato de financiamento, o índice é o IGPM. E o IGPM está altíssimo também, né? Acho que foi o índice que mais subiu, né, durante esse período de pandemia aí. Atualmente está em torno de 30%. Então, justamente por conta disso, né? Mas as pessoas estão conseguindo rever isso na justiça. E a justiça tem alterado o índice, né? Eles tiram, as decisões estão alterando o índice de reajuste. Sai o IGPM e entra o IPCA, que é o Índice de Preço do Consumidor Amplo, que tá mais baixo, mais próximo à realidade, porque o IGPM realmente está absurdo. Então vamos ficar atentos todos aí. Antes da gente continuar, vou colocar uma pergunta, mas que também foi um momento que parabenizou. A pessoa mandou aqui, doutor Gustavo, antes eu gostaria de parabenizá-lo pelo Dia do Advogado, que foi dia 11 de agosto. Então, foi ontem, gente, Dia do Advogado. Parabéns aí. E a pergunta é: lançaram um empreendimento imobiliário na minha cidade e já estão fazendo propaganda. O que é necessário eu pedir para ter também, né, uma razoável certeza que não é algo ilegal? Porque realmente propaganda tem, mas e aí? Tem fundamento? Posso investir na minha casa? É a pergunta dessa pessoa que enviou para a gente. Tá, Priscila, só fazendo uma observação em relação àquela pergunta anterior, eu falei que 25% não fez muito sentido realmente, é 50%, tá? A nova lei, ela regulou isso aí.
Então, a multa ela não vai poder exceder 50%. Então, a pessoa percebe que hoje em dia se perde muito, né? Antigamente, na justiça, as pessoas conseguiam reaver entre 70% e 90% do que haviam pago, né? Uhum. Agora elas vão reaver só 50%, isso deduzido já a comissão de corretagem. Então é importante ficar atento nisso, né? No momento de se planejar, observar os índices ali de reajuste para ter segurança e certeza na hora da contratação. Em relação à pergunta, né? O que é importante se verificar quando se trata de um imóvel na planta é pedir lá para a incorporadora, ali, para a construtora, né? E verificar até no cartório se já foi averbada a incorporação imobiliária, né? Tem que ter esse documento, tá? Que é o memorial de incorporação. Ali a pessoa vai ter certeza e segurança em relação ao empreendimento, né? E também memorial descritivo, para descrever como vai ser construído, que vai ser empregado, etc. Como vai ser a construção, quantas unidades, etc. Muito bem, muito bem. Nessas Além, questões, assim, com além cidades. além de se preocupar com a idoneidade da construtora, né? É importante avaliar isso. Quando é igual nossas cidades, cidade pequena, onde todo mundo, né, vê o empreendimento ali, tá vendo a obra, vamos assim dizer. Prefeitura nessa cidade seria também um bom aconselhamento, se está tudo legal na prefeitura, para dar realmente um parâmetro, ou é somente nesses cartórios? Sim, também, porque a prefeitura, justamente, até foi bom você ter me lembrado, a prefeitura tem que ter um alvará, né? A pessoa tem que ter um alvará para construir, para construção, Uhum. né? Então a prefeitura também, realmente. Ai, ótimo, porque a gente entra, né? A gente vê São Paulo, cidade maior, né? A gente vê capital, mas as cidades nossas aqui, principalmente Cruzília, o senhor sempre está por aqui também, vê empreendimentos, vai empreender também muitos loteamentos novos, então é bom, importante aí a gente ver essa questão. Doutor Gustavo, eu acho que eu vou colocar só outros agradecimentos aqui. As outras perguntas vamos deixar para a próxima vez aqui, já deixando um gostinho de quero mais, porque Tá né, ótimo. programando já para daqui a 15... O senhor que sabe, se daqui a uma semana ou 15 dias a gente continua com esse tema, a gente decide aí nos bastidores, mas a gente já lança colocando que vamos continuar com esse tema de operações imobiliárias. Antes aí da gente finalizar, eu vou colocar aqui a Milta, que agradeceu, falou aqui que virou fã do Jornal Panorama, estou adorando a live, parabéns ao doutor pelas explicações claras e de interesse público. Então, muito obrigada aí, Milta, também o Adriano de Souza. Eu que agradeço. Eu que Todo agradeço. mundo. Então, muito bom mesmo, agradecer a todo mundo que está conosco, pessoal que esteve conosco também pelo Facebook. Fique ligadinho, vamos voltar com esse tema, com novas perguntas, perguntas que hoje não tivemos como né, responder, mas que vão estar na próxima edição aí no nosso próximo tema. E você fique ligado aí no Conheça Seus Direitos com o doutor Gustavo Velasco. Doutor, finalizando, mas parabéns pelo seu dia, que foi ontem, eu te dei um parabéns, mas hoje, né, ao vivo é diferente. Que Deus abençoe, ilumine essa carreira, sucesso sempre. E seja esse homem, né, de grande amor, né, à sua profissão, grande profissional que é, grande ser humano, que com certeza aí sua dedicação a cada programa aqui, com certeza enriquece muito mais a nossa programação aqui no Jornal Panorama. Tá, muito obrigado, Priscila. Obrigado, valeu mesmo. Agradeço demais, agradeço todo mundo, aproveitar para agradecer todas as mensagens que eu recebi no dia de ontem, aproveitar também para parabenizar meus colegas também, né? Foi dia do magistrado também, estudante de direito. Obrigado, É. viu, a todos vocês e parabéns também a todos os homenageados no dia de ontem. Obrigado, Priscila. E a gente se vê então, vamos combinar direitinho, se vai ser semana que vem, na próxima a gente divulga com antecedência, né? E vamos Isso. continuar, porque vieram bastantes perguntas, né? É isso mesmo. Aí vai ter continuação e novas participações ao vivo. Doutor Gustavo, muito obrigada, viu? Até a próxima vez. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau.